Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Queria ir rapidamente, para a gente não se atrasar muito, né? Já atrasei um pouco. Lá no livro de Daniel, no capítulo 9, a gente tem um bom tempo hoje na presença de Deus. Daniel, capítulo 9, a gente vai ler do verso 20 em diante. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Então vamos ler. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado, e o pecado do povo de Israel, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Vamos orar. Pai Celestial, Deus Eterno, ó Pai, nós somos agradecidos, Pai, por o Senhor nos permitir mais uma vez estarmos na Tua casa, reunidos, onde o Senhor disse que 2 ou 3 estivessem reunidos, o Senhor estaria ali, Pai. Ó Senhor, o Senhor não está aqui simplesmente para nos agradar, o Senhor está aqui porque o Senhor prometeu, Pai. Ó Senhor, e as Tuas promessas são infalíveis, Pai. Ó Senhor, passará os céus, passará a terra, Senhor, passará a palavra dos homens, Pai, mas a Tua palavra nunca irá passar, Senhor. E é por isso que nós confiamos, Pai, e o Senhor está aqui conosco hoje. Ó Senhor, o Senhor está aqui também para perdoar os nossos pecados, Pai, perdoar as nossas iniquidades, Senhor, nossos feitos maus, Pai. Pai, eu sei que ainda mesmo que o mundo vá indo por um caminho tão tortuoso, Pai, mas ainda há uma fonte jorrando, Pai, uma fonte jorrando que perdoa os nossos pecados, Pai. Pai, muito obrigado por tudo, Pai. Ó, Senhor, abençoa os Teus filhos. Ó, Senhor, chama aquele que ainda está por vir, Pai. Ó, Pai, nós sabemos que há irmãos nossos que ainda não sabem que são nossos irmãos, Pai. Nós pedimos que o Senhor puxe eles com a Tua mão, Pai. Ó, Pai, que o Senhor possa nos usar, se isso for da Tua vontade. Ó, Senhor, que o Senhor possa edificar aqueles que já estão dentro, Pai. Ó, Senhor, que nós possamos dar as mãos mais firmes uns para os outros. Ó, Senhor, e poder calgar esse caminho, Pai, que não é um caminho fácil, Pai. Ó, Senhor, mas é um caminho, ó, Senhor, da porta estreita, Pai. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos que entrou por essa porta, eu te peço. No nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Pode sentar, amados. 9:20. 20 em diante. Eu poderia ter lido outra escritura, né? Poderia ter lido Mateus 24. O nosso profeta ele nos ensina que o livro de Daniel é o livro de Apocalipse do Velho Testamento. Isso para nós é muito importante saber, porque se a gente tem então um livro de Apocalipse aqui no Novo Testamento, é o qual o nosso profeta nos deixou bem familiarizado, e a gente entende que tem um outro livro de Apocalipse no Velho Testamento, que é o livro de Daniel, então a gente vê que essas coisas elas andam juntas, né? E uma das coisas que fazem ela andar juntas é o que eu vou tentar trazer aqui hoje, não que seja uma novidade, não é uma novidade, o profeta pregou 3 mensagens quanto a isso, é um livro que nossos irmãos já editaram, fizeram essas 3 mensagens um livro, que é sobre a 70ª semana de Daniel, e
Eu li esses versos aqui e eu vou ler um parágrafo que o Mombrana fala sobre a importância, e tem vários outros, né? Mas esse ele fala, eu gostei muito de uma expressão que ele usou, e é por isso que eu quero usar ela, né? Mas ele fala da importância da 70 semana de Daniel, e é isso que eu quero tentar trazer hoje para vocês aqui. O parágrafo da mensagem é a mensagem A Sempre Presente Água da Rocha, parágrafo 30, o profeta diz isso. Agora, antes de podermos comparar isso corretamente, há uma grande lição que tem sido um tropeço para os teólogos e mestres ao longo das eras. E as pessoas da Igreja de Cristo e aqueles que estão vindo aqui ouvir isso, que são as 70 semanas de Daniel. Não podemos ir adiante em Apocalipse até compararmos a noiva e Israel por meio das 70 semanas de Daniel. Irmão, isso aqui é tão importante, que eu vou repetir. Não podemos ir adiante em Apocalipse até compararmos a noiva e Israel por meio das 70 semanas de Daniel. Olha que coisa maravilhosa, irmãos aqui. E talvez, querendo Deus, se Deus quiser no futuro, falar algumas destas 70 semanas, ou não 70 semanas, mas os 7 últimos selos, essa mensagem é de 61, né? Os selos foram abertos em 63, então é isso que o Mombrana está falando aqui. Então, domingo que vem, tentarei abordar as 70 semanas de Daniel. Domingo que vem, querendo o Senhor. Então, essa é a expressão que eu queria enfatizar. Então, isto abrirá o leque, então. E ele, se ele nos guiar para começarmos os outros. Então, entenda. Vocês devem lembrar, eu já falei isso algumas vezes, mas tem no prefácio do Livro das Eras, bem no comecinho, antes do Mombrana entrar na revelação de Jesus Cristo, ele faz uma introdução. Nessa introdução ele diz assim, das eras vem os selos. Aí ele fala depois que dos selos vem as trombetas. E das trombetas vem as taças. E eu queria dizer para vocês que só essa frase do profeta, só essa frase, o conteúdo disso, os pregadores sabem, os pastores sabem. Nós poderíamos pregar 10 anos. 10 anos, se nós entrasse só nessa frase, irmãos, aqui. Só nessa frase. Porque, irmão, tem tanto conteúdo quando o Mombrana diz assim, das eras vem os selos. Mas o que são as eras? O que são os selos? Como que um vai vir do outro se eu não sei o que é um? Tá, mas da onde que vem o quê? Tu entende, irmão? Tem tanta coisa. E aí eu queria acrescentar uma coisa nisso aqui. Que é o quê? O começo, o leque que abre isso. Por isso que olha aqui, ó. Então, isso abrirá o leque, então. As 70 semanas de Daniel, elas estão antes disso. Estão antes. Antes das eras. Quando começou as eras da igreja? Nós temos uma data. Nós temos data e número. Éfeso, no ano 53. Nós estamos em 2025. As 70 semanas de Daniel foi dada para Daniel há 70 anos depois do cativeiro. Vamos botar aí 2000 e alguma coisa? É isso? Mais ou menos? Atrás? Mais. 2000 é Jesus. Mais ou menos. Foi 606. Aí, 606. Então imagina, irmão, quantos anos nós estamos falando, as 70 semanas está antes das eras da igreja. E aí ela abre um leque, por quê? Porque aí tu vai te maravilhar, então, com essas coisas aqui que eu vou tentar trazer pela graça de Deus. Olha aqui, vamos continuar lendo lá o verso 9, o capítulo 9 lá de Daniel, para nós entrar no tema. Olha aqui, ó. O verso 22 diz assim, ó. Então veja, Daniel estava orando ali, estava chorando, tal, clamando a Deus. Do verso 1 até o verso 19 é Não, vamos deixar, porque senão eu derreto. Eu seguro aqui. Mas do verso 1 até o verso 19, Daniel está colocando a sua condição e a condição do povo dele diante de Deus. Mombrana nos ensina que isso foi no ano 68. Jeremias tinha profetizado que o povo ficaria 70 anos cativeiro. 70 anos, esses 70 anos cativeiro é um tipo das 7 eras da igreja.
É um tipo. Por quê? Porque nós estamos cativos. Quando nós chegamos na última era da igreja, que é a 7ª era da igreja, o que aconteceu? Qual foi uma das primeiras coisas que o profeta fez? Sai dela, povo meu. Quer dizer que nós estávamos na Babilônia. Então o povo da mensagem estava na Babilônia, assim como Israel estava preso, cativo na Babilônia durante 70 anos. Aí no ano 68, 2 anos antes deles serem libertos, o que Deus faz? Deus tem um profeta na terra. Tendo esse profeta na terra, ele envia um anjo do céu, um anjo forte. Um anjo forte chamado Gabriel. E esse anjo forte chamado Gabriel começa a revelar as coisas para Daniel, coisas que Daniel não sabia. Daniel estava chorando ali, botando o lamento dele diante de Deus. Mas Daniel, diz o Mombrana, que ele tinha lido os escritos de Jeremias e ele sabia, bom, o povo tem que sair nos próximos 2 anos. Só que o povo, antes que o povo sair, o que Deus faz antes do povo sair? Deus traz uma revelação, Deus envia um profeta. Nós estamos prestes a sair, não estamos prestes a sair, irmão Daniel? Pode ser que seja esse ano, pode ser que seja o ano que vem, mas nós estamos prestes a sair. O que Deus fez pela igreja gentia para que nós pudéssemos sair? Deus enviou um profeta com uma revelação, mas não só um profeta, um anjo forte também desceu do céu, assim como Gabriel desceu lá nos dias de Daniel. Aqui tu teve um anjo forte que desceu em Apocalipse 10 para revelar as coisas que Daniel não sabia. E aí Daniel fez o quê? Proclamou para o povo. E aí o povo teve fé, 2 anos depois eles foram embora, voltando para a terra dele. Tem o livro de Neemias, o livro de Êxodo, mostrando a reconstrução das coisas. Mas aí ele fala de coisas específicas ali, que Deus faria no livro de Daniel. Vou ler do verso 22 em diante. E ele me instruiu. Então, esse anjo veio instruindo. Veja, Daniel não era capaz. Daniel não era, um dos homens mais sábios que pisou na terra foi Daniel. E ele não era capaz de conduzir a libertação do povo. Deus teve que enviar um anjo do céu. Assim como nós, irmão. Nós não temos só um anjo brana, terreno, homem. Nós temos um anjo forte que botou o pé no mar e o pé na terra. E ele ainda continua com o pé no mar e o pé na terra. O que é esse pé no mar e o pé na terra? Um pé lá no Vaticano e o outro pé lá nos Estados Unidos. Porque se eles fizessem o que eles querem fazer, nós já tínhamos sido aniquilado, irmão. Aniquilado. Ou eles não têm poder. Lembra o que Truman fez para acabar a Segunda Guerra Mundial? Destruiu 2 cidades, irmão. 75 mil pessoas morreram com o clarão da bomba atômica. Só com o clarão. Tem a sombra das pessoas na cidade de Hiroshima até hoje, de Nagasaki. Quem fez isso? A besta que sobe da terra. Será que ela tem poder para isso? Será que ela tem poder para pegar? Não quero só os crentes da mensagem. Eles poderiam, só que porque Deus, com sua misericórdia, sabendo que nós não venceria o poder do cavalo amarelo, o que ele fez? Ele desceu, botou o pé no mar e o pé na terra e segurou as bestas e nos ofereceu algo. Nos ofereceu aquilo que foi dito para Daniel, um livrinho. Eu amo Jesus, irmão. Mas eu estou me detendo muito na introdução. E eu não vou conseguir chegar em cada ponto. Eu preciso chegar em cada ponto. Olha aqui. Senão, pôs os mãos aqui, eu fico repetindo 1000 vezes o culto. Depois aqui fica louco comigo. Olha aqui. Ó. Vamos lá. Vamos ler o verso. Nós lemos o verso 22. Não lemos todo, né? Mas olha aqui. E ele me instruiu e falou comigo, dizendo-me, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Então, vocês sabem, a revelação que nós temos, se nós temos algum tipo de revelação, se nós entendemos alguma coisa da Bíblia, não é porque nós somos bons, é porque Deus primeiro deu para o profeta. Aí o profeta mostrou isso para nós. Nós não teria revelação nenhuma se Deus não tivesse enviado um profeta. Assim o povo de Israel, que estava cativo na Babilônia. Eles precisavam da mensagem que saiu da boca do anjo, mas foi para a boca de Daniel, e aí Daniel proclamou aquilo para o povo. Olha aqui. E escreveu num livro, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Lembra como o Moura fala? Isso aqui abre um leque para nós podermos entrar depois naqueles selos lá.
sobre a tua santa cidade, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Eu vou ter que entrar aqui num ponto. Hoje é o dia que eu precisava do meu quadrinho aqui, irmão. Precisava poder riscar bastante, mas eu vou tentar mostrar isso aqui e vocês vão pensando num quadro na mente de vocês. Pensa, primeira coisa, nós temos que entender. Isso é para quem? Isso aqui. Se a cerimônia de Daniel era para o teu povo. Quem é o povo? Não é os gentios, é para os judeus. Então isso é para Israel. Isso é para Israel. Então a primeira coisa que Deus queria fazer cessar é cessar a transgressão. O que é, na visão celestial da mente do profeta, o que é cessar a transgressão? Quem já leu aqui, quem já leu Isaías 53? Quem já leu lá que diz assim, e tem uma palavra lá que é bem parecida com essa, né? Tem uma palavra que diz assim, que ele foi ferido por nossas transgressões. Agora, por que Gabriel vem dizer, no tempo do fim vai acontecer essas coisas com Israel? Porque quando Jesus foi crucificado, e Jesus foi morto pelas nossas transgressões, eles não aceitaram. Ou melhor, eles estavam cegados pelo próprio Deus. Não foi o diabo que cegou Israel, foi Deus. E é por isso que eles vão voltar. O Morano fala, esta era maligna, esta era de Laodiceia, ela está cegada porque quer. Israel não. Israel Deus cegou. Por isso ele vai trazer eles de volta. Porque o Morano fala, se eles vissem o sinal do Messias, eles queriam. Jesus fez o sinal do Messias, eles disseram, não. Tu faz, os milagres que tu faz é por Beelzebu. Porque Deus cegou eles. Mas por que Deus cegou eles? Por causa de umas coisas que nem eu e que nem tu. É a verdade. Por causa de nós. Deus cegou o povo original e abriu uma porta para quem? Para os idólatras. Para nós. E o que ele queria fazer com nós? Aí o que aconteceu? O que era para Israel? Era para cessar a transgressão de Israel. O que aconteceu? Cessou a nossa transgressão. Cessou a nossa transgressão. Por quê? Porque nós aceitamos aquele que foi ferido por nossas transgressões. Irmão, tu não é bom. Eu não sou bom. Mas Deus aceitou um sacrifício perfeito pelas tuas transgressões. Deus, deixa eu dizer para ti, Deus sabia que tu não ia dar conta. Deus sabia que tu seria um transgressor. Aí o que ele fez? Morreu no teu lugar. Olha só, olha que maravilha. Era para tu morrer, era para eu morrer. Era para nós pecar e morreu. O que Jesus fez? Não, peraí. Vou viver uma vida tão perfeita, tão santa, que Deus vai aceitar esse sacrifício. E qual é a prova que Deus aceitou o sacrifício? Domingo de manhã, aquele homem que disse que derrubem esse templo, em 3 dias eu levantarei. Ele levantou. Ele levantou. É verdade. Tem uma tumba aberta em Jerusalém provando que ele levantou. 12 homens, 11 na verdade, morreram crendo que morreram, foram uma igreja inteira perseguida. Se isso foi uma mentira, irmão, foi a mentira mais bem contada, que fez o maior bem para a humanidade. E eu estou feliz assim. Se amanhã descobrirem que Jesus não existiu, que ele não ressuscitou, irmão, tu deixou de ser um idólatra, tu deixou de ser um macumbeiro, tu deixou de desejar o mal para as pessoas, tu criou os teus filhos da fé, tu parou de roubar, tu parou de matar, tu parou de mentir, por causa de uma mentira que eles descobriram. Não tem problema, nós se tornamos pessoas melhores, irmão. Nós não temos como perder, tu entende? De qualquer forma, nós somos muito melhor que nós era sem essa mentira. Verdade. Então, por isso que eu creio que é a verdade. É a verdade. Jesus é a verdade. Mano, quantas de nós... Eu não é, Daniel. A gente não faz força para ser crente. A gente só é crente. A gente acorda crente, vai para o trabalho crente, vai para o culto crente. Porque tu não faz força. Ah, Senhor, eu estou aqui. Já pensou? Tu chegar num campo, que nem tem aqui bastante, aí tu olhar a ovelhinha lá no canto da lã. Pastor, olha para mim aqui. Por quê, mano? Porque eu preciso da lã.
Como assim? Tu é ovelha, rapaz. Só vive. Come grama, toma aquela água boa ali, ó, e vai dar tudo certo. Esse é o crente, irmão. Quando tu tá fazendo força, ele ainda é tuas forças. Tá bom. Um bom esforcinho é bom de vez em quando. Mas não acha que tu vai conseguir vencer com as tuas forças. Não vai dar. Tu precisa reconhecer que Jesus é a tua propiciação. Tu precisa reconhecer isso. Tu tem boas ações? Tem. Isso é maravilhoso. Mas isso não podia te salvar. Não podia te salvar. Eu quero que tu tenha boas ações? Claro que eu quero. Claro que eu quero. Mas não vai... Se tu acha que a tua salvação está garantida nisso, não. Deus precisa cessar a tua transgressão. Como é que ele cessa isso? E aí vamos provar. Mas irmão Ezequias, aí o Mombrana tem uma mente tão espiritual que para tu conseguir pegar o que ele estava... É complicado. Meu Deus, eu voava de uma altura que, olha, eu estou rastejando, mas eu tô indo. Aí o Mombrana, ele diz que cessar a transgressão. Olha o que ele diz que ele é. Eu vou ler a mensagem, o 6º propósito, e essa mensagem que eu vou ler hoje. Os parágrafos são todos dela. Mensagem, o 6º propósito da visita de Gabriel para Daniel. E o meu tema é o propósito 6º da terceira semana de Daniel. Olha só o parágrafo 51, como o Mombrana fala sobre como é cessar a transgressão. Olha aqui. Agora, voltamos aqui a Daniel novamente. Encontramos aqui que Daniel, no versículo 24, correto? Para cessar a transgressão. Para cessar o quê? Para cessar a transgressão de Israel. O que é uma transgressão? É ir contra algo. Uma transgressão contra mim é fazer algo, uma má ação contra mim. Uma transgressão contra você é fazer uma má ação contra você. Israel fez uma má ação contra Deus. E nessa 70ª, que vai suceder? Deus cessará a transgressão de Israel. Será o afastamento da impiedade de Jacó. Então todo Israel nascerá de novo. Todos eles receberão o Espírito Santo. Mas sabe qual é o mais louco disso, Moisés? Todo mundo crê nisso aqui. Todo mundo crê. Todo mundo acha isso aqui. Todo crente da mensagem, Moisés, lê isso aqui e diz amém. Mas aí eu mostro o ponto que ele deixa... E agora? Sabe onde é que eles vão receber o batismo com o Espírito Santo? Sabe onde é que Israel não recebeu o batismo com o Espírito Santo ainda? O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está no crente. No crente verdadeiro da mensagem das 5 virgens prudentes. É ali que está o azeite. Mas eles precisam receber o azeite. E o Mombrana fala que o cessar da transgressão de Israel é quando eles recebem, quando eles nascem de novo. Uma nação nascerá no dia, profecia de Isaías. Então, quando a profecia de Isaías se cumprir, quando todo Israel recebeu o batismo com o Espírito Santo, cessa a transgressão de Israel. O primeiro propósito dos 6 propósitos se cumpre. Mas aí, irmãos, que problema terrível que nós temos. Sabe por quê? Apocalipse 7. Olha aqui. Vamos lá, Apocalipse 7. Lembra que o livro de Daniel é o livro de Apocalipse do Velho Testamento. Então, isso tudo tem uma conexão. E aí, aqui em Apocalipse 7, Moisés, olha o que diz. No verso 2 em diante. E eu vi outro anjo do lado do sol nascente. Primeiro, vou ter que ler o verso 1 para vocês entenderem de onde que nós estamos falando. Depois dessas coisas, diz assim, ó. Quais as coisas que estavam acontecendo? Estavam acontecendo, nesse período aqui, o período da grande tribulação. O período da grande tribulação são 3 anos e meio, qual a ira punitiva de Deus está sendo derramada sobre a terra. Então essa ira punitiva estava sendo derramada sobre a terra, e depois disso vem João escrevendo isso aqui para nós. Depois dessas coisas, vi os 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Então, a guerra não havia estourado. Para que nenhum vento soprasse, que são guerras, sobre o mar, sobre a árvore alguma. E vi um anjo subir do lado do sol, com o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem foi dado o poder para danificar a terra.
dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas testas os servos do nosso Deus. Entendeu a conexão? Qual é a conexão? A conexão é que quando que Deus vai cessar a transgressão de Israel? Em Apocalipse 7. Apocalipse 7, desce um anjo. 2 anjos já tinham pregado. Moisés e Elias já tinham pregado. E agora tem um outro anjo, um terceiro anjo que nós chamamos de William Marion Branham, que desce para selar os 144 mil. Para fazer o quê? Para cessar a transgressão. Ah, será? O Ricardo Branham disse no parágrafo 51. O único lugar na Bíblia que tu vai achar os judeus no nosso tempo recebendo o Espírito Santo. Apocalipse 7. Apocalipse 7 é depois da peregrinação. O que eu faço com isso? Eu digo amém. Eu fico feliz. Vamos continuar? Tem mais coisas? Vamos voltar para Daniel. Daniel, capítulo, lá no verso 24 ainda. Vamos pegar todos os propósitos. Olha aqui, ó. Só para tu entender. Eu tinha que explicar outra coisa. Vamos embora, senão não dá tempo. Olha aqui, ó. Então, 70 semanas determinadas sobre o teu povo para a sanção da cidade, para cessar a transgressão. Já viu quando é que vai cessar a transgressão? Para dar fim aos pecados. Ele foi moído pelos nossos pecados. Então, essas coisas já aconteceram para os gentios. Nós estamos aqui e nós não temos pecado. Tu não tem que ter medo de dizer, mas não. Peraí, se tu é crente, se tu foi justificado, se tu foi santificado, e se tu é cheio do Espírito, tu não peca. O Filho de Deus não pode pecar. O que é pecado? Incredulidade. Tu crê. Tu erra, mas tu crê. Pecados são erros. Pecado é incredulidade. E João disse, o Filho de Deus não peca. E depois ele diz, se você diz que você não comete pecados, você está fazendo de Deus mentiroso. Então, que contradição é essa? Mombrana fala, não tem contradição nenhuma. Pecados com S, erros. Pecado com O no final, singular, incredulidade. Ele fala, nós não somos incrédulos mais. Nós somos crentes, por isso que tu é crente. O crente não pode ser incrédulo, senão não é crente. Claro que tem o crente incrédulo ali, né? Mas aquele é para outra história, né? Mas não é crente, né? Porque para ser crente tem que nascer de novo. E os sinais tem que seguir. Esses sinais seguirão aos que creem. Não aos que não creem. Vamos lá, meu irmão. Olha aqui. Então, pecados, para por fim aos pecados. O Mombrana usa no singular. Ele começa a falar, olha aqui o que é dar fim aos pecados. Meu Deus, isso aqui é mais miraculoso que a primeira. Olha aqui. Vamos no parágrafo 55. Nessa mesma mensagem ainda, o sextuplo propósito da visita de Gabriel a Daniel. Parágrafo 55, vamos dizer, ouçam aqui. Aqui está o erro deles. Aqui está o seu pecado. Mombrana usa essa frase no singular, mostrando que Israel pecou. Quando que eles pecou? Mombrana começa a mostrar, os parágrafos antes, ele começa a mostrar que quando eles escolheram Barrabás, disse crucifica esse, e que o sangue dele, se ele é verdadeiro, se ele é o Messias, que o sangue dele caia sobre nós, sobre nossos filhos. Esse foi o erro deles. Então tá bom, caiu. Quinto selo, o que é o quinto selo? Almas debaixo do altar. Todos aqueles mortos da crucificação de Jesus até Eichmann, Hitler, Mussolini, que mataram os judeus que estavam tentando voltar para a terra da Palestina. Todos eles estão clamando debaixo do altar. Que o sangue dos vossos filhos, estão lá. Até quando? Tanto que eles estão lá com vingança. Querendo vingança. Por quê? Porque eles não nasceram de novo. Os 144 mil nascerão de novo. Não clamarão por vingança. Não. Então vão querer converter até os irmãos deles. Os irmãos abraâmicos, né? A linhagem de Ismael. Mas isso é para outro culto. Então a gente continua aqui. Ó. Respondendo ao povo, disse, o sangue caia sobre nós, sobre nossos filhos. Aí o fizeram. Ele estava pondo fim ao pecado deles,
Como podia ele fazer outra coisa senão perdoar-lhes, sabendo que ele que tinha cegado-lhes? É como seus próprios filhos pedindo seu sangue. E eles foram cegados. E ele sabia que foram cegados. Por essa razão ele chamou perdão para eles. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Por nossa causa foram cegados. Em sua incredulidade eles fizeram isso. Porém, olha aqui, Mosequias, quando eles ouvirem novamente. Opa, peraí. Mombrana está falando que o segundo propósito, que é por fim aos pecados, que é o pecado, que é a incredulidade, que é o erro que eles cometeram, Mombrana está falando que quando eles ouvirem, quem é esse? Jesus? Quando que no livro de Apocalipse tu tem Jesus se encontrando com os 144 mil? Só numa escritura. Apocalipse capítulo 14. Quer ver? Vamos lá, eu leio contigo. Aqui, meu irmão. Eu fico religioso. Isso amarra tanta coisa. Depois eu vou falar, é um leque. Olha aqui, ó. E olhei. E eis que estava o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João falou para nós quem era. Sobre o Monte Sião. E com ele 144 mil que estavam escritos nas suas testas o nome de seu Pai. Oh, glória! Já tinham sido batizados no nome de Jesus. Já tinham sido justificados, santificados e cheios do Espírito, lá como nós lemos em Apocalipse 7. E agora aqui em Apocalipse 14, o que acontece? Jesus, o próprio. Você vê que eu preguei um culto, o Cordeiro e os 144 mil? Entra nesse ponto aqui. Jesus, literalmente, vai sair de fininho da ceia das bodas do Cordeiro e vai dizer, peraí, esposa querida, eu preciso lá acertar as contas com os meus irmãos. Aleluia! Eu fico religioso com isso. Aí por quê? Porque o Mombrana fala, no decorrer desses parágrafos, depois tu leia na tua casa, pra tu não achar que eu tô ficando louco. E se eu tô ficando louco, eu tô bem assim. Olha aqui, ó. O Mombrana fala, é José se encontrando com seus irmãos. Eu fico religioso, irmão. Então como é que vai acontecer para pôr fim aos pecados? Jesus. Como é que Jesus fez? Os irmãos estavam incrédulos lá, né? Os irmãos, quando mataram Jesus. Lembra que os irmãos fugiram e tal? E como é que Jesus fez para acabar com aquela incredulidade? Jesus apareceu, eles estavam trancados numa porta com cadeado, medo de Roma. Jesus apareceu, irmão, tem pão, tem peixe, me dá um pedaço para tu ver que eu não sou um espírito. Comeu aquilo, irmão. E eles aqui, ó. E Tomé, agora eu creio que tu é o Deus. Agora tu crê, Tomé. Demorou um pouquinho, né? As irmãs já tinham falado, porque as irmãs já tinham dito, olha, ele ressuscitou, não está mais lá, nós vimos 2 anjos lá. Não. Que isso? O testemunho de uma mulher naquele tempo não era nada. Não era nada. Podia morrer de falar, os irmãos olharam e tá. Imagina Pedro, Claro que Pedro estava mal ali, né? Pedro não estava com o ímpeto dele, né? Mas se tivesse no ímpeto antes da crucificação, o mestre me deu as chaves. O mestre disse que eu sou uma coluna. O mestre disse que a igreja vai ser edificada sobre mim. E aí tu vai dizer que ele falou contigo primeiro? Que isso? Se ele vai falar com alguém, vai falar comigo primeiro. Não, falou com elas primeiro. E aí ele completa, né? Jesus fala assim, ó, diga meus irmãos e para Pedro, porque era o que estava mais quebrado. Eu tinha negado 3 vezes, irmão. Tinha chamado Jesus de mentiroso. Jesus disse, eu vou morrer e depois eles vão me crucificar, eles vão me bater. E Pedro, nunca ninguém botará a mão em ti, Jesus. Jesus disse que eles vão fazer, Pedro. E vai acontecer. Não é que tu não vai com o teu poder do soco, tu vai conseguir. Não, isso vai acontecer, Pedro. Estava quebrado, Pedro. Estava quebrado. Mas Deus falou com as mulheres. E as mulheres foram lá e falaram com os irmãos. E os irmãos não acreditaram. E aí Jesus nos apareceu. E aí eles viram que não era um fantasma. Eles viram que era Jesus. O Nazareno tinha voltado. Aleluia. Então como é que Deus vai fazer, irmão? Ele vai... Quando eles... Eu poderia ler outros parágrafos aqui. Nessa sequência que o profeta fala. Mas eu acho que esse aqui... Mais um. Só mais um para não ficar só num parágrafo, né? Olha aqui, ó. O 59 da mesma mensagem. Em sua incredulidade, porém, quando eles aí Mombrana botou o O maiúsculo, para que esse O é Jesus.
quando eles ouvirem, quando ele vier de novo. Lembra? Não é do rapto que está falando. No rapto, Jesus leva nós para casa e ele nem pisa na terra. É quando ele voltar na sua segunda vez para os judeus, terceira vez para nós gentios, que a gente sabe que o rapto aconteceu e o rapto é a segunda vinda. Mas para eles vai ser a segunda vinda. E lembra que Apocalipse 14 nem é a segunda vinda, é a aparição. É que nem Apocalipse 10. Apocalipse 10 não é a vinda, é a aparição. Apocalipse 14 não é a vinda, é a aparição. Ele vai aparecer para eles aonde? No Monte Sião. Lembra que Zacarias disse, quando ele voltar, ele porá os seus pés no Monte das Oliveiras. É outro monte. É outro monte. Então a vinda é no Monte das Oliveiras. Mas ele tem uma aparição antes no Monte Sião. Não aconteceu aqui? Aconteceu aqui. Nós não estamos esperando Jesus para se encontrar com ele nos ares? Nós estamos fisicamente, nós vamos ver Jesus fisicamente, vamos ver. Mas o que aconteceu em Apocalipse 10? Era Jesus, só que em outra forma. A cristofania, uma aparição antes da vinda. Meu Deus do céu, será que é isso, irmão Ricardo? Deve ser. Olha aqui. O que acontece com eles? Olha aqui, mas aí ele cita a Escritura, que é sempre bom. Quando ele vier de novo, porém, porá fim à sua incredulidade. Então ele pegou a incredulidade, pegou o pecado e mostrou que é a incredulidade. Então mostrando que aquele pecado ali, o fim dos pecados, é singular. Pegou? Olha aqui. Passamos aqui primeiro, Gênesis 45, e vamos tomar o tipo disso. Eu tenho escrito aqui algumas coisas, Gênesis 45, para vocês que fazem as anotações. Quanto eu amo esse velho, esse bom evangelho. Bem, agora conhecemos. Podem vocês me ouvir ali atrás, tal? Aí ele continua, aí ele entra no verso 44, na verdade, o capítulo 44 de Gênesis, no verso 27. E José foi um tipo perfeito de Cristo, ele começa a falar isso. Então José, quando é que José se encontra com seus irmãos no Novo Testamento? Quando é que Jesus vai fazer isso? Depois do rapto. Depois da grande tribulação. Antes do Armagedon, entre o Armagedon e o período da grande tribulação. Ele vai lá e se encontra com seus irmãos, dá um Deus abençoe para eles, está tudo bem. Não vou matar vocês, não. Isso foi aqui, aquela lá é minha esposa que está cantando lá em cima, porque eles ouvem vozes. Olha aqui, moça, olha que escritura linda essa de Apocalipse 14. E eu ouvi voz do céu, como a voz de muitas águas. No livro das Eras, eu vou falar que a voz de muitas águas é a igreja. Então a igreja está cantando no céu, os 144 mil estão olhando para o céu e ouvindo aquelas vozes, e Jesus falando com eles, quem é? Não, é a voz de muitas águas. É aquela minha esposa. Então, vocês me crucificaram, vocês me jogaram fora, mas foi para que eu pudesse casar. Eu casei no Egito, lembra de José? Daí eles, meu Deus, tudo se repetindo de novo. É a Bíblia. Aí tu não é. Que a Bíblia, ela se repete. Olha aqui, meu irmão. Vamos aqui, aí tem a quarta. Lembra, são 6 propósitos. São 6. Estamos no quarto agora. E será que em 10 minutos acaba? Eu acho que sim. Se a graça de Deus permitir. Olha aqui, meu irmão, eu não quero te cansar muito. Verso, lá no capítulo 9, não tira o dedo de Daniel lá. Daniel 9, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, estou no verso 24. Para espiar a iniquidade é o terceiro, perdão. Para espiar a iniquidade. Vamos ler isso aqui. Como que ele vai espiar a iniquidade? Meu Deus do céu. Nós poderíamos ler a escritura de base, nós poderíamos ler Isaías 53, que ia ficar tão claro. E eu sei que está claro, eu sei que vocês... Essa escritura é uma escritura que o crente tem isso no coração quando ele está doente, né? Ele vai lá ler aquilo lá, sai poder daquilo. Olha aqui. Vamos lá. Olha o parágrafo 89, que o profeta fala sobre como ele vai espiar a iniquidade. Para fazer expiação pela iniquidade. Iniquidade é algo que você fez mal quando você sabia mais que isso, que você não deveria fazer. Se eu atender a minha iniquidade em meu coração, Deus não me ouvirá. Agora, Zacarias, capítulo 13, começamos ali pelo primeiro verso. Naquele dia haverá uma fonte aberta na casa de Davi para os habitantes de Jerusalém.
contra o pecado e contra a impureza. Haverá uma casa aberta. Adiante poderemos lê-lo. Eu gostaria de marcar isso para que vocês lessem depois. Vamos ler do verso 9 em diante. E se alguém disser que feridas são essas nas tuas mãos, dirá ele, aqueles que eu tenho, ou responderá, são as feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. Quando é que vai ser isso aí? Naquele encontro. Lá em Apocalipse 14. Eles vão olhar, vão ver as mãos de Jesus, mas que feridas são essas nas tuas mãos? Aí Jesus vai dizer, foi a ferida que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Vai mostrar que eles o crucificaram. Mas ele foi moído por isso. Jesus foi crucificado por isso. Jesus apanhou por isso. Jesus morreu por isso. Só que eles ainda não tinham aceitado. E agora a aceitação disso traz para eles o fim da iniquidade. Mas eles vão ter que ver pessoalmente, eles são diferentes da gente. A gente crê. A gente crê. Ninguém de nós aqui viu Jesus assim, ó. Que nem eu estou vendo vocês. E nós morremos sem dizer que ele não existe. Morremos. Olha o que está acontecendo na Nigéria. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Nigéria, né? Muita gente morrendo, cristão. Não são crentes da mensagem, irmão. Não são. Mas, irmão, estão fazendo bonito, irmão. Vão tudo para o céu. Estão fazendo bonito, não estão negando, não estão se rendendo. Não, nós cremos, nós cremos, nós cremos. Então vocês vão morrer, vão queimar a igreja de vocês. Pode fazer, irmão. Pode fazer. Bem-aventurado aquele que não precisa de uma arma na cabeça para poder crer em Jesus, irmão. A gente não precisa disso. Eu costumo dizer sempre, eu vim para a mensagem por amor. Eu não vim pela dor. Todo mundo dá um testemunho, não, eu estava mal, quase morri, e está tudo bem, está tudo certo. Mas eu não fui assim, eu vim por amor. Eu vim porque eu vi que era verdade. Eu disse, como é que eu vou viver agora? Eu creio nessa coisa aí. Como que eu vou viver minha vida daqui para frente? Eu vou ser um hipócrita. Porque eu sei que eu deveria estar naquele caminho que aqueles irmãos ali, mas eu não vou porque por orgulho, por quê? Não, eu vou ir. E fui. E estou aqui até hoje, graças a Deus. Entende? E queremos mais, queremos céu, mano. Queremos céu. Imagina o Ezequias agora está sofrendo ali com o ombro dele meio deslocado, tá, beleza. Mas quando ele pensa assim, rapaz, eu tenho um corpo novo me esperando, que não vai ter nada de dor, vai mexer os braços assim, vai poder nadar no fundo do mar com as baleias, e não vai ter problema nenhum. Aí ele ganha força. Aí, não, eu vou no culto, todo quebrado, eu vou no culto, vou lá. Deus tem uma bênção para mim. Entende, irmão? A dificuldade tem que nos levar para Deus, irmão. Essa é a verdade. A dificuldade tem que nos levar para cima, para perto de Jesus. A dificuldade tem que fazer isso aí. E ela faz. Vamos lá, meu irmão, vamos lá. Quarto ponto, a justiça eterna. Ele veio também trazer justiça eterna. O quarto ponto era esse. O propósito de Gabriel, reter a semana do teu povo. Primeira, cessar a transgressão. Segunda, por fim aos pecados. Terceira, espiar a iniquidade. A quarta, trazer justiça eterna. Agora, olha quando o Umbanda diz para nós, irmão, que vai ter justiça eterna. Olha aqui, irmão, como é linda essa mensagem. Essa mensagem é tão gloriosa. É uma coisa tão mágica que tu fica assim, meu Deus, eu não sou digno de entender um pouquinho desse plano. Eu não sou. Mas Deus é tão bom que Ele não. Eu vou abrir o teu entendimento para vocês compreender as Escrituras. Não ficar que nem os denominacional aí, brigando uns armenianos e outros calvinistas, como se uma coisa fosse contrária à outra. Ora, porque Deus te chamou pela graça e pela eleição. Tu não vai te esforçar um pouquinho? Não vai fazer nada? Tu quer ficar com os pés pra cima? Ah, eu sou um eleito. Não. Tu vai. Não, já que Ele me chamou, já que Ele fez, então eu vou fazer alguma coisa. É melhor Deus te pegar assim, ó, do que te pegar ali parado. Não fiz nada. Não, o Senhor me salvou, né? Se eu sou eleito, não. Vamos se esforçar um pouquinho. Então uma coisa não é contra a outra. Mas eles fizeram dois grupos, dividiram o cristianismo no meio por causa disso. Tá bom, deixa eles. Nós cremos. Nós somos, vamos provar lá. Eu vou pregar um sermão um pouquinho calvinista hoje. Hoje eu vou pregar um pouquinho armeniano. Porque é isso, irmão. Isso é eleição, nós somos salvos pela graça. Não é por mérito, mas as obras são feitas para que nós caminhemos nas obras, irmão. As obras, as boas obras foram feitas para nós.
Meu Deus do céu. E aí eu saio muito, mas eu tenho que voltar. E olha aqui o parágrafo para a justiça eterna. Quando é que vai ter justiça eterna? Parágrafo 99 da mesma mensagem. Olha aqui. Trazer justiça eterna. Satanás no abismo. Aleluia! Por que eu dei esse aleluia? Porque é o seguinte, sabe quando é que Satanás vai estar no abismo? Sabe quando? No milênio. No milênio Satanás vai estar no abismo. Então hoje, Satanás não vai estar no abismo. Durante o período da grande tribulação, Satanás não vai estar no abismo. Vai estar solto, bagunçando. No Armagedon nós vamos conseguir pegar os dele. Em Apocalipse 20, ele vai ser preso. E vai ser jogado no abismo. Então, essa profecia que Gabriel estava dizendo para Daniel, lá nos dias da Babilônia, vai acontecer quando o milênio começar, irmão. Ah, não, continua lendo isso aí, música. Eu só leu uma frase, olha aqui, ó. E quando ele faz isso, sela o diabo que tem enganado as pessoas. Agora, meu Deus, agora. Abacuque diz isso. Agora, vamos ver aqui. Ele selou a antiga serpente. Para que foi? O que? Para tomar imediatamente após ele ser selado. Isso me agrada. E a vocês? Nos traz conhecimento de algo. Abacuque, capítulo 2, verso 14. Creio que é isso. Quer dizer, ou em outro lugar. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas correm ao mar. Quando que isso vai acontecer? Hoje? Não. Hoje o conhecimento do diabo está sendo espalhado pelo mundo inteiro. Hoje o conhecimento do diabo corre no mar, corre na internet, nos fios de fibra ótica. Hoje não é o conhecimento de Deus, mas no milênio, quando essa era passar, o que vai acontecer? O conhecimento de Deus vai ser abundado na terra. Todos os povos, nações, línguas e reis vão saber quem é aquele que está naquela montanha lá, que tem um templo lá, que tem uma noiva lá e que tem 144 mil lá com ele. Aleluia! Oh, Deus. Olha aqui, deixa eu continuar lendo. Olha aqui, meu Deus, 2 minutos. Em outras palavras, obrigado. Um salvo-conduto. Olha aqui. Em outras palavras, quando o inimigo for posto fora do caminho... Irmãos, aqui, o inimigo está no caminho hoje. E tá. Misericórdia. Hoje ele está no caminho, irmão. E está atrapalhando, irmão. Meu Deus do céu. Mas quando o inimigo for posto fora do caminho, vai haver justiça eterna. Ô, irmão, justiça eterna, tu pensa, tu vê um desgraçado, com todo o perdão da palavra, desgraçado é uma palavra da 3 vezes da Bíblia, é uma palavra forte, mas tu vê um homem que saiu da graça de Deus, julgando casos, como se eles fossem Deus. Tu olha para aquilo, assim, olha o planeta que eu estou vivendo, olha se isso tem cabimento. Uma pessoa, julgamentos, coisas que nós nunca ouvimos falar, de tão torto que é. Um homem que fala, paga não sei quanto para ser amigo do fulano, amigo do beltrano, julga. Não. A Bíblia diz que os santos hão de julgar a terra inteira. Um dia, irmão, nós vamos julgar o caso deles. Irmão, um dia nós vamos julgar o caso deles, irmão. Irmão, o Morão fala, não queira ser julgado por um Deus irado. Não queira. Irmão do céu, eles estão brincando com a coisa. Mas olha aqui, tá bom? É o tempo deles. Mas nós vamos ter o nosso. E o nosso vai ser muito mais glorioso e eterno. O deles é temporal. 50 anos. Tá bom, o nosso é muito maior. Olha aqui, ó. Satanás é selado no abismo e o conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Amém. Glória a Deus. Ó, irmão, as mulheres serão damas. Olha que lindo, irmão. E os homens serão cavalheiros. Irmão, que tempo, irmão. Que tempo. Tu não vai pensar assim, tu conhece o Senhor? Não, ele conhece. Ele conhece o Senhor. O porte dele está mostrando que ele conhece o Senhor. Olha aqui, irmão. Quando o conhecimento do Senhor encher a terra, o mar, o céu, geme meu coração clamando por esse dia da doce libertação, quando o nosso Jesus voltará de novo à terra.
Justiça eterna para Israel. Quando? Quando Jesus voltar de novo para a terra. Agora estão lá brigando e vão querer, estão matando todo mundo lá, e estão fazendo, e estão se aliando com o Putin, e estão se aliando com o Papa, e estão se aliando com quem quiser ajudar eles. Isso não é justiça eterna, isso não é justiça de Deus, isso é justiça deles, estão se defendendo o melhor que eles podem. Mas um dia, quando eles reconhecerem aqueles que eles crucificaram, aí eles vão ter justiça eterna. Meu Deus, vou ter que parar por aqui, mano. Ah, não, tem uns minutinhos. Então vamos lá. Vamos um pouquinho mais aqui. Me deram uns minutinhos aqui. Não é culpa minha. Olha aqui, irmão. Aqui eu tenho mais 2 propósitos, nós acabamos. Olha aqui. Olha só. Maravilha. Então ali. 6º propósito, 99 até o 101. Então o que é a justiça eterna? É o milênio. Quando o milênio começa? Quando o diabo for amarrado. E selado no abismo. Começa o milênio. Então, quando é que vai ter a justiça eterna? No milênio. Bom, isso é espantoso. Sabe por que é espantoso? Por causa de uma matemática. E a matemática, ela é as ciências exatas. Então, quando tu pega as ciências exatas, ela é matemática. Matemática é isso. Matemática, 2 mais 2 é 4, Deus como no mundo. E 70 semanas, irmãos Ezequias, dadas para o teu povo, são 62 semanas, que dá 434 anos. Por quê? Porque são 70 semanas de anos. Então, cada semana, só para tu entender, cada semana, uma semana, 7 anos. 70 semanas, 70 vezes 7, 490. Então, na mente da gente, que conhecemos ciências exatas, que estudamos matemática na 5ª série, nós vemos 490 anos que Deus vai tratar com Israel. É assim? Não, não é. Não é. Não é. Era assim para que Deus fizesse o propósito, cumprisse a questão. Mas não é assim para a questão da aceitação de Israel. Meu Deus, eu sei que parece complexo, mas não é. Sabe por quê? Quanto tempo falta para acabar a celebração de Daniel? Quem sabe me dizer? Eu não sabe me dizer. Não vai. Tem que ser. Quanto? Meia semana é quanto? 3 anos e meio. Esses 3 míseros anos e meio, irmão, Moisés e Elias vão pregar todos os dias. E até o 4º propósito aqui que eu li para ti, o Mombrana não associa Moisés e Elias a nenhum dos propósitos. Não associa. E quando Moisés e Elias morrerem, levantarem e subirem ao céu, não, quando eles morrerem, acabou essa 3ª semana de Daniel. Acaba ali. Então quer dizer que Deus vai tratar, além dessa 3ª semana de Daniel, com Israel? É claro, é o que eu estou te mostrando. É o que eu estou te mostrando desde o primeiro propósito. O primeiro propósito é o selamento, é Israel virar uma nação. Quando é que eles viram, quando eles estão em ordem tribal, são selados com o Espírito Santo. Eles são selados com o Espírito Santo depois da grande tribulação. Depois que acabou os 3 anos e meio, que falta para a 70ª semana de Daniel. Deu para entender? Mais ou menos? Mas Deus já fez isso alguma vez, irmão? Porque Deus ele é meticuloso. Claro que já fez, irmão. Olha aqui, ó. Olha aqui. Jesus não trabalhou 3 anos e meio na terra. Tu crê nisso? Eu sei que tu crê. Na verdade, para nós ser exato, e eu sou chato, às vezes eu sou legal, mas a maioria das vezes eu sou chato. Jesus trabalhou 3 anos. Jesus nasceu em abril, morreu em abril. Como é que ele pode ter trabalhado 3 anos e meio? E se ele começou o ministério com 30 anos? Tu lê no livro de Lucas. Aos 30 anos, ele... Então, João Batista, diz o Mombrana, Deus levou o homem, o pai dele morreu, 9 anos foi para o deserto, para que Jesus usasse ele 6 meses. Então João Batista pregou 6 meses, Jesus pregou 3 anos, deu os 3 anos e meio da primeira vinda. Quando Jesus morreu, acabou os 3 anos e meio. E aí os outros 3 anos e meio só se abrem com Moisés e Elias. No meio disso teve o quê? Lembra que o Mombrana disse? Isto abre um leque. Qual é o leque que abre entre a primeira metade da última semana e a última metade da última semana? 7 eras da igreja. Oh, glória! Olha aqui, olha ali. 7 eras da igreja começaram. 7 eras da igreja estão entre a metade, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Agora, quem é que eram aqueles que estavam no cenáculo alto? Jesus derramou o Espírito Santo dentro dos 3 anos e meio?
ou fora dos 3 anos e meio? Ele derramou fora 50 dias depois da ressurreição. Então nós temos o tipo. Temos o tipo, mano. Então se nós temos o tipo, nós ficamos tranquilos. Então se Deus derramou o Espírito Santo depois dos 3 anos e meio lá da primeira vinda, então ele pode fazer a mesma coisa aqui, no tempo do fim, quando Moisés e Elias pregaram os 3 anos e meio. Após isso, o Espírito Santo foi derramado de novo. Olha só que maravilha essa Bíblia, mano. Meu Deus do céu, eu fico religioso. Mas olha aqui, deixa eu terminar. Quinta, selar a visão e a profecia. Parágrafo 107. Olha o que o profeta diz. Que é, aleluia. Vocês veem, classe, esta revelação de Jesus Cristo, de seu poder, de sua vinda, do seu tempo do fim, foi selado até este tempo. Selar a visão e a profecia. Isso foi selado até este tempo. Foi aberto para nós, não foi? Nós descobrimos que Deus não é 3, que Deus é 1. Nós descobrimos a revelação de Jesus Cristo. Descobrimos que Deus não é um Deus trino, ou um Deus... Não, Ele é um Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. E morreu por nós. E nos salvou dos nossos pecados. Nos tirou da mão do diabo. Um Deus fez isso. Eles não descobriram isso ainda. Eles não aceitaram, uma das coisas que fez com que eles não aceitaram Jesus na primeira vida, porque Jesus disse que era Deus. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando ele disse, eu sou era a palavra que Moisés tinha dito, eu sou, me enviou a vós. E eles criam em Moisés. Jesus estava combatendo a mensagem de Moisés ali. Eles estavam com os parágrafos de Moisés, e Jesus dizia, mas se vocês crescem em Moisés, vocês iam crer em mim. Se vocês crescerem em Abraão, se fossem filhos de Abraão, vocês iam crer em mim. Meu Deus, olha aqui. Olha aqui, irmão. Então selaram a visão e a profecia. Como que ele selou? Gabriel, olha isso aqui, irmão. Gabriel desceu para selar a visão e a profecia que ele estava dando para Daniel. Tanto que no capítulo 12 ele diz assim, ó, Daniel, sela essas coisas que elas estão fechadas até o tempo do fim. Primeiro abriu para nós, pela graça de Deus. Deus falou para nós através de um profeta o que ele ia fazer, o que ele fez, o que ele estava fazendo, o que ele ia fazer. Mas isso tem que ir para Israel ainda. Israel não sabe ainda. Israel ainda está perdido. Nós estamos no caminho da profecia, tu entende? O Mombrano fala, a noiva está atrapalhando para que Deus volte a tratar com o seu povo. Então nós temos que subir, ir embora, para que Deus possa tratar com o seu povo. E aí ele não vai mais selar a profecia. Aí ele vai abrir a profecia para eles. Olha aqui, eu vou ler parágrafo 110, olha aqui. Ó. A mensagem do tempo do fim o revelará na última era da igreja. Glória, aí o tem. Eu estremeço ao pensar nisso. O mistério, as coisas que a igreja mundana pisca um olho e diz, sem sentido. Ai, eu fico religioso com isso. É assim, irmão. Tu fala uma coisa dessa aqui que eu estou falando. A igreja mundana, o crente mundano, pisca. O que é isso? Mas olha aqui, fazia com o profeta também. O mistério de quem foi Cristo. Não a terceira pessoa, a segunda pessoa, mas a pessoa de Deus. Eu amo isso. Ele é a pessoa. Não é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Não. Ele é a pessoa de Deus. Meu Deus do céu. E por último, o último propósito é ungir o Santíssimo. O último propósito que Deus tem com Israel é para ungir o Santíssimo. O que é então ungir o Santíssimo? Vamos ler o parágrafo 116, olha o que o Mombrana fala aqui. Aqui eu vou ler um pouquinho mais, vocês não vão cansar, vocês vão ficar atentos, olha aqui. Agora, para ungir o Santo dos Santos agora, isto pode ser um pouco tanto estranho para vocês por um momento, porque há muitos mestres, porém, esperem um momento, para ver como resulta. Esta é a unção, não de um homem. Jesus já é ungido. Isto é correto. O livro de Atos diz que Deus o ungiu com o Espírito Santo e ele saiu fazendo bem, curando os enfermos. E Jesus ele é o Messias. E Messias significa ungido. Então, ungir o Santíssimo ali não é Jesus. Olha que coisa linda. Não é ungir Jesus. Ah, vou ungir o Santo dos Santos, vou ungir Jesus. Não, Jesus já é ungido. Olha o que é, mano. Olha o que é.
Mas aqui no tempo final, ele ungirá o Santo dos Santos. O que é mais santo, em minha maneira de vê-lo, a qual creio que posso prová-la com a Escritura. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto da maneira que ele expressou isso aqui. Porque isso aqui é uma coisa bem humana. Ele não está dizendo, assim diz o Senhor, eu vou dar. Não, não. Então assim, irmão, eu posso provar aquilo que eu estou falando pelas Escrituras. Mas é eu que estou fazendo isso. É para ungir ao Santo dos Santos, que será, olha aqui, musiquinhas, o tabernáculo que será usado durante o milênio. O quê? Vai ter uma igreja no milênio? Vai ter tabernáculo. Ezequiel, aí ele dá a escritura aqui. Ezequiel 40, ele fala do 40 até o 44, é tudo sobre o tabernáculo que será usado no milênio. Então, vai haver uma unção desse tabernáculo. Deus vai ungir esse tabernáculo. Então, o sexto propósito da visitação de Gabriel para Daniel, olha quando que vai acontecer essas coisas. Tudo fora do tempo chamado Santa Semana de Daniel. Tudo fora. Jesus comprou todas essas coisas antes, lá na primeira vinda. Na primeira vinda ele cessou a transgressão, mas eles não podiam aceitar. Ele expiou a iniquidade. Tudo ele fez lá. Por fim aos pecados, por fim à incredulidade, tudo ele fez lá. Mas como eles não aceitaram, tudo bem. Eles não aceitaram, eles estavam cegados por Deus. Aí agora, a última coisa, o sexto propósito, ungir o Santíssimo. Vamos ficar em pé, né? O tabernáculo vai ser usado no milênio. Tudo. 6 propósitos estão fora. Eu fico religioso com isso, eu fico demais. Fico religioso com isso. Meu Deus do céu. Leia depois na tua casa, lá, do 116 até o 120. O profeta fala tanta coisa maravilhosa aqui. Ele descreve o tabernáculo no milênio. Fala que é o tabernáculo que os teólogos todos pegaram a planta que Ezequiel... Porque Ezequiel, ele era um sacerdote. Então, as coisas que ele falava era como um sacerdote fazia. Então, ele era meticuloso no que ele estava falando. E eles viram, o templo de Salomão não é assim, o templo de Zorobabel não é assim, o templo o primeiro templo não era assim. Que templo é esse? Que templo é esse? Até hoje os teólogos não sabem. Vem um profeta e diz, esse de Ezequiel 40 vai ser usado no milênio, lá no Monte Santo. Antes de nós morarmos na Cidade Santa, nós vamos morar no Monte Santo e vai ter esse tabernáculo lá, irmão. Quando Jesus disse que nós seremos reis e sacerdotes, ele não estava dizendo isso da boca para fora. Não era só a questão espiritual. Não era. Nós vamos ser rei e sacerdote. E na verdade nós vamos ser sacerdotisa, né? E rainha, né? Porque rei é Jesus, né? E ele é o sumo sacerdote. Oh, glória, eu amo Jesus. Vamos orar, irmão. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Ó, Pai, nós nos reunimos aqui hoje para ouvir a Tua palavra, Pai. Ó, Pai, e nós cremos, Pai, que o Senhor tem repartido uma porção conosco, Pai. Pai, nós queremos orar aqui pelo irmão Ezequias, Pai, por essa dor que ele está no seu braço, no seu ombro. O Senhor sabe o quanto que ele tem sofrido com isso, Pai. Ó, Senhor, e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, Pai. Ó, Pai, nós cremos nisso todo o nosso coração, Pai. Nós não somos dignos de curar alguém, Pai. Mas nós cremos alguém que é digno para curar, Senhor. E o Senhor nunca perdeu o seu poder, Senhor. Ó, Senhor, passa milênios, Pai, o Senhor continua curando, o Senhor continua salvando. A mesma expiação que foi para a salvação, Pai, que nós queremos de todo o nosso coração, também é para a cura, Pai. Ó, Pai, também é a cura do nosso corpo, Pai. Ó, Pai, cuida do tabernáculo do nosso irmão, Senhor. Ó, Senhor, ele precisa desse tabernáculo o tempo que o Senhor estiver aqui na terra com ele, Pai. Pai, cuida, Senhor, ajeita ali, Senhor. Põe o nervo no lugar, Senhor. O Senhor tem habilidade para essas coisas. Nós não sabemos, Pai. Nós somos bebês, Pai. Mas, ó Deus, Tu sabe tudo, Pai. Ó, Senhor, Tu é um grande curador, Senhor. Pai, nós pedimos isso pelo nosso irmão. Nos dê também amanhã uma boa vigília, Pai. Ó, Pai, nos dê um bom tempo de oração, Pai. Ó, Pai, nos ajude, Pai, a estarmos sãos com o nosso corpo, para poder estarmos aqui, Senhor, com os irmãos. Ó, Pai, ajuda nós, Pai. Ó, Senhor, nos eleva a nossa fé, eu te peço, Pai, a cada um de nós.
Cada um que entrou por aqui, Senhor. Ó, Senhor, que aqueles que roubavam não roubem mais, Senhor. Aquele que mentia não minta mais, Pai. Ó, Senhor, aquele que tem feito coisas erradas, Senhor, que ele largue isso, Pai. Ó, Pai, que nós temos que dar testemunho, Pai, que Tu é grandioso, Tu tem nos salvado e nos trazido ao reino do Filho do Teu amor, Pai. Pai, abençoa cada um, eu te peço. Ó, Senhor, é o que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Mosequias, por favor. Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar